Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Júlio Sirota. Atualmente estou fazendo a gerência da equipe de engenharia do XBR. Vou esperar a minha apresentação. Vamos lá. Bom, eu vou, desculpe se for um pouco corrido aí, vou tentar passar algumas coisas novas para vocês, tá? Então, assim, essa é a figura que eu tirei da apresentação do ano passado, tá? Onde a gente tem uma visão de como que estava o tráfego e como a gente está atualmente, tá? Então, a gente estava com um pico de tráfego da ordem de 1 terabit, hoje a gente está chegando, estamos em 2.1 terabits, e a gente calculou aí um crescimento total do XBR da ordem de 70%, tá? Um pouco abaixo dos 100% tradicionais aí que a gente costuma ter, mas vamos analisar um pouquinho os números, tá? Então, a gente teve em São Paulo um crescimento de 60%, tá? E fora de São Paulo, tá? A gente teve 100%, tá? E, em especial, um destaque para o Rio de Janeiro, tá? Que teve um aumento de 150% no tráfego. Bom, aí comecei a pensar um pouco por que desses resultados, né? Quer dizer, principalmente a questão de São Paulo, tá? Então, na verdade, aí já vai ter alguns motivos para a gente justificar o que a gente vai apresentar em seguida, e que seria o quê? Basicamente, vamos dizer assim, os nossos recursos que a gente está operando, a forma como a gente está operando, talvez estejam no limite, principalmente na questão do transporte óptico, né, que a gente utiliza canais de 10 GB. E mais dois aspectos. Acho que um também foi o congelamento por causa das Olimpíadas, tá? Em que a gente suspendeu as ativações. E uma outra questão que eu estava pensando, que talvez seja a gente ter chegado na falta de disponibilidade de espaço em data centers em São Paulo, tá? Para novas ativações, para novos conteúdos chegarem, tá? Ou mesmo ampliarem. Tá? Então, assim, a gente já espera para o ano que vem a inauguração de pelo menos uns 3 ou 4 data centers grandes, tá? Novos. Bom, então, em função de chegar nessa limitação de recursos, né, quer dizer, a partir do começo do ano, né, e mais efetivamente a partir do meio do ano, a gente começou a trabalhar num novo projeto para a rede do XBR de São Paulo, tá? Então, quais os objetivos, tá? Quer dizer, a gente atender a demanda crescente de portas de 100 GB, poder atender um crescimento de tráfego da ordem aí de 90% ao ano, tá? Essa nova rede ela tem que ser compatível com os recursos que a gente já tem atualmente instalados, né? Quer dizer, esse crescimento tem que ser feito on the fly, aí a gente não pode parar a rede, tá? Atender, assim, só tem que operar pelo menos por 2 anos, tá? A gente obrigatoriamente tem que estar trabalhando com transporte óptico novo, tá? E efetivamente a gente ter a implementação da redundância nos PICs centrais, tá? Principalmente em função da entrada em operação do data center da João Dias, tá? Bom, como resultado desse projeto, tá? A gente já fez a aquisição de novos equipamentos para o Core aqui da rede de São Paulo, todos eles com alta densidade de portas de 100 GB, tá, no formato QSFP28, e também nova tecnologia de transporte óptico. Tá, e a implantação prevista para começar a partir da chegada dos equipamentos que são durante esse mês. Bom, com relação à redundância dos centrais, tá? Então, assim, esse é o modelo atual que a gente tem, na maioria dos casos aqui de São Paulo, em que a gente tem o Pix chegando com uma conexão redundante, né, até o Pix central, a maioria delas no data center das Nações Unidas. Tá?
O que a gente já tinha estipulado, né, e definido, inclusive, para todos os PICs que já têm o acordo de cooperação assinados com a gente, é que a gente estaria solicitando o quê? A partir da inauguração do data center da João Dias, a transferência de uma das rotas para João Dias. Tá? Ou seja, aí a gente vai ter uma conexão simples entre cada um dos centrais. Tá? Só que assim, a gente acabou avaliando e a gente vai trabalhar no sentido de que os PICs de maior porte eles passem a operar com conexões protegidas para os dois centrais. Tá? A gente acha que é importante a gente ter esse nível de redundância. Então, assim, se vocês olharem aí no canto inferior direito, aí, eu estou colocando tipo, a gente passou aqui, ó, tá vendo? Tipo C, tipo B e tipo A. Então, a ideia é a gente estar classificando cada um dos PICs em função de como eles estão conectados aos PICs centrais. Tá? Então, assim, a ideia é que o novo participante, ao solicitar uma conexão, ele avalie qual é o grau de conectividade, né, desse PIX até o central. Tá? Então, transformar isso num recurso de marketing para incentivar os PICs a estarem bem conectados aos centrais. Tá? Bom, tudo isso que eu falei para PICs vale também para as conexões tipo SIX. Tá? Que é aquela conexão em que a gente compartilha, né, os canais agregados para o transporte de vários sistemas autônomos. Tá? Essa apresentação aqui a gente não tem tempo de estar abordando um pouco mais a questão dos SICs, porque eles têm vários modelos e várias situações. Tá? Mas o importante é a gente lembrar que a gente tem muitos SICs instalados dentro de data centers. Tá? Ou seja, apesar de dentro do data center a conexão ela ser mais simples, né, do ponto de vista da garantia da qualidade, é muito importante para a empresa que vai comercializar um SIX dentro de um data center, que esse data center seja bem conectado aos centrais do IXBR, aqui de São Paulo. Tá? Então, esse é um ponto aí que a gente vai trabalhar com todas as empresas aí que operam esse tipo de conectividade. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte de transporte óptico. Tá? Hoje, a gente está trabalhando com sistemas de multiplicação óptica baseados em canais de 10 GB. Tá? Então, hoje, tipicamente, a gente usa transceivers do tipo no formato SFP Plus ou XFP, em que a cor de cada canal ela já é fixa dentro dos transceivers. Tá? Então, isso, vamos dizer assim, permitiu que a gente fizesse uma ampliação da nossa capacidade de transporte óptico por um custo bastante razoável aí, quer dizer, em relação, vamos dizer assim, ao que a gente tinha inicialmente usando transponders. Tá? Então, os sistemas que a gente tem hoje, a gente tem, numa conexão por fibra, um limite de 400 gigabits por segundo. Tá? Se a gente considerar a demanda por portas de 100 GB, fica fácil de ver que não dá para a gente continuar trabalhando, transportando com canais de 10. Tá? Bom, a grande vantagem, né, que eu já falei, do sistema que a gente tem hoje é exatamente a integração da cor dentro do próprio switch ou roteador. Tá? Isso a gente tem um ganho de performance aí bastante grande. Tá? Então, essa é uma figura que ilustra como que a gente está operando hoje. Tá? Esse caso, onde a gente tem um sistema DWDM ativo, né, com amplificação, tá? Ou no modo passivo, tá? Onde a gente tem fibras que a gente tem uma distância menor, a gente consegue fazer direto, né, usando os transceivers nos switches, a multiplexação ótica e o processo de demultiplexação do outro lado. Tá? Bom, a solução nova que a gente adquiriu para a conectividade, a gente passa a trabalhar com sistemas tipo DCI, que são os Data Center Interconnect, onde a gente vai ter, por cada canal, cada cor da grade de 40, né, 40 canais, a gente vai estar trabalhando com 200 gigabits por segundo. Tá?
Então, qual que é a grande vantagem dessa solução? A gente aproveita a mesma infraestrutura que a gente tem hoje, né, de multiplexação e o DWDM ativo, para trocar canais de 10 GB por canais de 200 GB. Tá? Então, isso é uma necessidade que a gente tem no sentido de a gente vai começar a migrar a rede gradativamente, ou seja, a gente vai começar a incluir a rede de 100 GB dentro da rede que a gente já tem hoje. Tá? Então, o sistema é um pouco diferente, né? Hoje a gente não tem os transceivers coloridos, né, com 200 GB que a gente possa estar colocando diretamente nos equipamentos de rede. Então, a gente vai ter que usar o sistema DCI como se fosse um transponder. Tá? Ele vai ter uma conectividade padrão, né, SR, LR4 ou LR4L, entre o DCI e o equipamento de rede, e aí vai ter a transmissão com modulação coerente pelos canais na fibra. Tá? Bom, então, a gente está comprando também, são sistemas que eles são individuais, são chassis pequenos, tá? Que a gente consegue tá fazendo a seleção da cor por cada um dos canais. Tá? A capacidade máxima que a gente vai ter vai ser de 8 terabits, né? São 40 canais de 200 GB. E a vantagem é que ele é, vamos dizer assim, integrável ao sistema que a gente tem hoje. Tá? Bom, então, essa seria, vamos dizer assim, o modelo final aí de uma conexão de um PIX aos dois centrais. Tá? Bom, uma outra área em que a gente teve uma atuação bastante interessante esse ano foi em relação aos route servers aqui de São Paulo. Hoje, provavelmente, tem algumas estatísticas aí que uns dizem sim, outros não, mas o XBR de São Paulo é o maior Internet Exchange do mundo em termos de número de AS interconectados. Tá? A gente não é em banda porque a gente tem muito provedor pequeno que escoa pouco tráfego. Tá? Então, o que acontece? A gente estava chegando no limite da solução que a gente estava usando para os route servers. Tá? No caso, a gente estava usando o Quagga, que suporta até 1000 sessões BGP. Tá? O que a gente fez durante esse período foi o que? A gente separou a parte IPv6 da parte IPv4, né, para a gente poder ter um número maior de sessões. Tá? Essa solução ela usa um único processador, né, ela é monoprocessada, apesar da gente usar isso em servidores com vários núcleos. Tá? E, pelo fato de estar operando no limite, ela ficava muito sensível às oscilações da rede. Tá? Então, a solução que foi criada é o que a gente chama de multi-bird. Tá? Que é o quê? A gente passou a utilizar um outro software, né, que é o Bird, e a gente monta um cluster com várias instâncias do Bird rodando, tá? De tal forma que a gente distribui a carga entre cada um dos softwares. Tá? A gente tem uma casca aí que é o NetFilter, que faz a distribuição de um load balance entre os vários processos. Tá? E todos eles usam um único arquivo de configuração. O que acontece é que, na maioria dos casos, né, a gente passa a operar no modo passivo, ou seja, a conexão tem que vir do participante para a gente e, nesse momento, é feita a distribuição, né, da carga. Para os casos, né, a gente tem alguns casos particulares aí de sistemas que não conseguem operar no modo passivo ou que tem algum problema aí com o uso de MD5, a gente tem um processo que trabalha no modo ativo. Tá? Então, entre as várias instâncias do Bird, a gente tem um full mesh entre eles, né, rodando IBGP. Né? Então, a gente consegue, com isso, uma performance muito melhor, uma estabilidade muito maior. Então, vocês observarem aí no gráfico qual que era o uso de CPU, né, quando tinha a solução Quagga, e quanto é agora com o uso dessa solução do Bird. Tá? Então, a gente já testou aí com 4.000 sessões. Tá? E, vamos dizer assim, essa é
é uma solução que ela é bastante estável e escalável. Tá? Bom, os próximos passos aí em relação à questão de route service seria a substituição da parte IPv6, que já foi feita, tá? Já está em produção. Tá? E o próximo passo que a gente tem também é provavelmente mudar a solução que a gente tem em cima da plataforma Cisco, porque também está no limite da capacidade. Então, a gente pode estar usando a parte do Cisco rodando em software, né, em máquinas virtuais, montar um multiquadra ou mesmo usar o GoBGP. Tá? Vamos ter a parte de implementação de communities, aí, que o Lucianildo vai estar tratando mais para frente, e a gente está também trabalhando uma solução de, em vez de fechar a sessão com quatro route servers em São Paulo, passar a fazer com 2, com balanceadores de carga na frente de servidores redundantes. Tá? Então, correndo agora, Rio de Janeiro, que eu já falei, tivemos aí um crescimento aí de 150%. Tá? A gente teve 3 novos PICs, a Duran, a Embratel e a Globo. Já ampliamos a capacidade de transporte óptico lá, com o uso de DWDM. Já temos demanda de portas de 100 GB, já temos 2 ativadas lá no Rio. Tá? A gente já colocou equipamentos com maior densidade de portas. Tá? O Rio de Janeiro é uma localidade que está evoluindo muito rápido, e a gente está tendo que correr aí para estar promovendo todas as mudanças que a gente precisa lá. Tá? A gente tem uma nova localidade esse ano instalada, que foi Foz do Iguaçu. Em Belém, a gente teve ampliação da rede, que passou a estar operando em 10 GB. Em Campinas, a gente também implantou o sistema DWDM para transporte óptico, pela necessidade de aumento de capacidade. E Natal, Vitória e Campina Grande, também a gente teve troca de equipamentos com maior disponibilidade de portas. Tá? Em relação às novas localidades que a gente anunciou em 2016, tá? Então, essa é uma relação. A gente só conseguiu pôr em operação Foz do Iguaçu, e temos mais várias localidades que a gente já está em processo, já estamos em andamento para fazer a ativação. Tá? Seria importante, assim, para todas essas localidades onde a gente pretende estar instalando, né, a presença do XBR, que os provedores de acesso, as empresas de governo, a parte acadêmica, todos os interessados, entrem em contato com a gente. Tá? Quer dizer, uma dificuldade que a gente tem para atacar novas localidades é exatamente ir atrás das estruturas ou dos interessados em fazer hospedar os nossos equipamentos e promover essa ampliação do número de Internet Exchange no Brasil. Então, isso aí, desculpe a alta velocidade, é só isso. Pessoal, vou tentar ser bastante breve, que a gente já está até um pouquinho avançado no tempo. O que eu gostaria de fazer agora aqui com vocês é um breve report, relatório, sobre as atividades da minha equipe. Né? Eu sou o outro gerente aí que cuida do XBR. Enquanto o Júlio cuida das atividades de engenharia, a minha equipe cuida das atividades de desenvolvimento de sistemas para o IX e das atividades de ativação, de provisionamento de serviços. Eu gostaria de começar por alguns destaques, né, de coisas aí que foram feitas ao longo de 2016. Então, um dos destaques para quem teve alguma ativação em São Paulo depois do congelamento operacional das Olimpíadas, deve ter percebido, nós automatizamos os testes para ativação, aqueles testes de quarentena. Então, a gente vai ter uma apresentação mais para frente detalhando isso daí, com o Rodrigo Borges. Mas, basicamente, como que é agora? Quando chega nessa fase de quarentena, o participante recebe um link
Clicando nesse link, ele tem acesso a uma interface web. Por meio dessa interface web, o participante consegue iniciar o teste de quarentena. O teste demora aproximadamente 15 minutos para ficar pronto. Depois daqueles 15 minutos, o participante tem um relatório de tudo que deu certo ou deu errado durante o teste. Por exemplo, se falhou a quantidade de MAC, se as sessões BGP subiram, se não subiram, se tem conectividade, se não tem conectividade, assim por diante. Então, tem um relatório que a gente espera que seja inteligível. A gente está tentando aperfeiçoar ele cada vez mais, mas a gente tem feedback de que está relativamente ok, as pessoas estão entendendo os resultados. Aí o próprio participante consegue fazer a correção dos problemas, iniciar o teste novamente, ver os resultados, até que tudo esteja lá verdinho, né? E daí o participante nos avisa de que está ok o teste e nós damos continuidade no chamado. Um outro destaque de trabalho da equipe aí ao longo desse ano foi o trabalho que a gente fez, ainda não concluído, em relação às communities. Então, foi uma discussão que a gente começou aqui o ano passado, e, ao longo desse ano, a gente fez vários testes nos equipamentos, várias discussões internas, a gente produziu documentos, agora, mais para o fim do ano, a gente discutiu aí uma proposta já amadurecida internamente com a comunidade, e está tudo ok para a gente fazer a implantação das communities para o início de 2017. Um outro trabalho que a gente fez ao longo desse ano, e daqui a pouco eu falo da relevância dessas 3 itens, né? Foi um estudo que a gente fez sobre o número de prefixos anunciado por cada participante. A gente tem um limite, esse limite é para proteção, para evitar que os participantes, por exemplo, por engano, por acidente, anunciem ou a tabela completa, ou então que os participantes, mesmo sem anunciar a tabela completa, aprendam o prefixo por um route server e anunciem esse mesmo prefixo via outro route server, quer dizer, aprendam o prefixo de terceiros do próprio IX e anunciem esse prefixo no outro route server para o próprio IX. Então, são 2 problemas comuns. Então, esses problemas a gente consegue mitigar, resolver, evitar, colocando um limite superior no número de prefixos que cada participante pode anunciar. Então, a gente tinha um valor aí relativamente baixo de 20 prefixos, e a gente fez um estudo do número que é efetivamente anunciado e aumentou isso daí, né? E por que a gente fez esses trabalhos, né? Bom, nesse gráfico aí, os números estão pequenininhos, acho que talvez vocês não consigam enxergar. Não, talvez até dê para enxergar. Bom, eu é que não enxergo daqui, mas tudo bem. A gente vê aí os tipos de solicitações de provisionamento, de ativação, que são atendidas pela equipe. Então, esse azul mais claro, que tem a fatia maior, aí, são os chamados de ativação propriamente ditas. Aí pode ser ativação de participantes novos, que nunca tiveram no IX, ou ativação, ampliação de capacidade, ativação de novas portas para participantes atuais, né? Por exemplo, num PIX diferente, ou, por exemplo, uma agregação de uma porta nova para aumentar a capacidade, né? A gente tem o laranjinha, aí são as migrações. O amarelo são chamados que a gente chama de ATM, são basicamente participantes que não estão com sessões IPv6 e pedem para entrar no ATM IPv6. Pode ser algum participante também que não estava no acordo de troca de tráfego multilateral e pediu para entrar, mas 99,9% dos chamados são participantes que não têm IPv6, ainda pedem para entrar na troca de tráfego multilateral V6. O verde mais escuro são chamados de troca de MAC, o marronzinho são chamados de VLAN, o azul são chamados de filtro, o verde escuro são chamados para aumentar o limite de prefixos que o participante pode anunciar. O verde claro são chamados de desativação, e o roxinho são chamados genéricos, chamados geralmente que o pessoal abre para tirar dúvidas ou suporte genérico. Bom,
Em que aquelas atividades do slide anterior influenciam nisso daí? A gente vê que a maior parte dos chamados são de ativação ou migração, e são chamados também que a gente demora mais para atender. Então, a gente espera, com a automatização das quarentenas, diminuir o tempo de atendimento desses chamados. Que mais? A gente vê aí o azul claro, são chamados de filtro. Com o trabalho das communities, uma vez implementadas as communities no início do próximo ano, a gente não vai ter mais a necessidade de fazer filtros manuais entre dois participantes diferentes. Ou seja, com o uso das communities, os próprios participantes podem fazer esses filtros. Então, esses chamados aí que estão em azul claro, eles no próximo ano deixarão de existir, ou diminuirão, pelo menos drasticamente. O verde escuro aí do gráfico são chamados de alteração do limite de prefixo. Então, isso a gente percebeu que a gente tinha um limite muito baixo, operacionalmente, não estava de acordo com a realidade do que os participantes utilizavam na prática. Então, com o estudo, com o aumento do limite, sem prejudicar o efeito de proteção desse limite, a gente conseguiu, isso já no final desse ano, reduzir esses chamados a praticamente zero. Então, a maior parte dos chamados que a gente ainda tem de prefixo são participantes que talvez mal informados, abrem um chamado para a gente liberar um prefixo específico, ou pedem um aumento do limite de prefixo sem ter prestado atenção na mensagem que a gente mandou há algum tempo atrás, dizendo que o prefixo já estava aumentado. Então, a maior parte dos chamados, depois que a gente fez essa mudança, são alguns chamados que a gente só precisa explicar, olha, já está tudo ok, é só seguir com a vida, e a gente não precisa efetivamente atender. Bom, esse outro gráfico aí, ele mostra as solicitações atendidas por localidade, por Internet Exchange, por PTT do XBR. Então, a gente vê o azul escuro, São Paulo. Isso eu peguei as atividades aí, as solicitações que são atendidas por nossa equipe aqui em São Paulo, né? Então, tem alguns PTTs que têm, vamos dizer assim, um suporte mais próximo do pessoal da RNP, um atendimento mais específico do pessoal da RNP, são 7 localidades que têm isso. Eles não estão incluídos aí nesse gráfico. Bom, então São Paulo ele é responsável por quase 75% aí dos chamados das nossas atividades, seguido por o laranjinha ali é o Rio de Janeiro, e o amarelinho é Campina Grande. Campina Grande o pessoal tem se movimentado bastante, crescido bastante lá. Esses gráficos aqui são só para vocês terem uma ideia. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, eu não falei dos números, mas os números estão pequenininhos, eu não sei se vocês estão enxergando, mas são um pouco mais do que 1.100 chamados de ativação, 200 e um pouquinho chamados de migração, 577 chamados para filtros. Então, só para vocês terem uma ideia do número de atendimentos. E esses gráficos aqui mostram os atendimentos mês a mês. Eu não vou perder tempo, mas vocês têm acesso a essa apresentação, vocês podem depois olhar com detalhes. Eles mostram chamados abertos versus fechados. A linha vermelha são chamados abertos, a linha azul são os chamados fechados mês a mês. Para ilustrar um pouquinho o resultado aí da quantidade de chamados, esse gráfico mostra a evolução do XBR de São Paulo, em termos de número de participantes conectados e em termos de portas utilizadas por esses participantes. Então, o vermelho aí mostra a quantidade de participantes ao longo desse ano, mês a mês, e o azul as portas utilizadas pelos participantes. Então, começamos
o ano aí com cerca de 700 e alguma coisa participantes. Hoje estamos com mais de 1.000. E em termos de portas, aí, tínhamos aproximadamente 1.100 no início do ano, e agora estamos quase chegando em 1.500 portas. O mesmo gráfico para o Rio de Janeiro, que é, vamos dizer, a segunda localidade, segundo PTT, que mais nos gera, vamos dizer, trabalho de atendimento. Então, começamos o ano com aproximadamente 60 e poucos participantes, e estamos terminando o ano com 130, 140 participantes, algo assim, algo por aí. Em número de portas, começamos com aproximadamente, aí, eu acho que umas 140 portas pelo gráfico, e estamos com quase 230 portas. Então, também cresceu bastante. Esse gráfico não fala muito a nosso favor, né? Eu gostaria que ele tivesse um pouquinho melhor, né? Mas a gente está aqui para mostrar, para ser transparente, mostrar a realidade, né? Esse é o backlog de atividades da equipe de ativação para São Paulo e para as outras localidades. Aí eu separei, né? Então, vocês veem, isso são os chamados pendentes, os chamados a ser atendidos ao longo do ano, o número de chamados a ser atendidos. Então, vocês veem que, no início do ano, nós conseguimos, pelo menos aqui em São Paulo, ter uma boa queda, e daí nós tivemos aqui uma grande migração na Equinix, que nos gerou uma quantidade de chamados extra aqui para ser atendidos. Isso fez o backlog voltar a subir. Antes do congelamento operacional, nós fizemos um esforço para tentar reduzir isso de novo. Então, o esforço teve sucesso. Depois tivemos aqui o período de congelamento operacional, onde os chamados voltaram a subir. Nós mantivemos a capacidade do pessoal fazer chamados durante esse período, né? E aqui no final do ano estamos aqui com uma pequena dificuldade operacional, vamos dizer assim, de fazer isso daqui descer de novo, mas é o nosso objetivo, estamos trabalhando para isso daí, isso deve acontecer. Apesar do backlog ser alto, ser ainda alto e ainda está aquém do que a gente gostaria, eu gostaria de enfatizar um resultado bastante positivo que a gente teve, que foi a redução no tempo de atendimento. Então, esse gráfico eu peguei com um range de tempo um pouquinho maior. Dessa linha para trás, a gente está vendo 2015, do meio junho de 2015 para frente, e essa parte do gráfico à direita é 2016. Então, aqui são chamados de ativação e migração, aqui são chamados de MEC, filtro e vilãs. Esses chamados aqui, a gente entende que eles têm que ser atendidos mais rapidamente, mais com urgência. Esses chamados aqui a gente atende com a velocidade possível. A linha de cima mostra a média de tempo dos chamados fechados. A linha de baixo mostra a mediana. A mediana, ela indica aproximadamente o que a gente pode considerar um valor típico, né? Enquanto a média, ela considera os outliers, né? Tanto os chamados que acabam sendo atendidos mais rápido, quanto os chamados que dão algum problema e são atendidos mais lentamente. Então, a gente pode considerar aqui que, ao longo do ano, a gente teve eu quase não estou enxergando o número aqui. A gente teve aqui estamos com 50. A gente teve um tempo típico de atendimento abaixo dos 2 meses, abaixo dos 50 dias, com um ligeiro aumento agora depois da volta do congelamento operacional. Para os chamados que a gente considera mais urgentes, na maior parte do ano, nós conseguimos ter um tempo aí abaixo dos 5 dias de resposta.
com um aumento aqui para cerca de 10 dias, agora no final do ano, que a gente pretende trabalhar para voltar a reduzir. Mas, em ambos os casos, mesmo considerando esse ligeiro aumento que a gente teve por conta do aumento do backlog pós-congelamento, os valores continuam expressivamente melhores do que no ano anterior, e a nossa intenção é continuar trabalhando para que isso se mantenha dessa forma. Tá bom? Eu agradeço a vocês aí pela atenção. Esse é o pequeno reporte aqui que eu tinha para fazer para vocês. Ok? Bom.